sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa feito com o barbante predileto número 6 da Supremo Fios. Então aqui estou usando a numeração 6, ele contém 620 metros. A agulha indicada no rótulo é a 3 ou 3,5, mas nessa videoaula aqui eu vou utilizar a agulha número 3,75. Vou precisar também de uma tesoura e agulha de tapeçaria para arremate. Então, para a gente fazer essa peça, nós usamos um cone desse aqui, pode ser na cor cru ou pode ser na cor de sua preferência. E ainda vai sobrar ali um pouquinho para você usar na sua peça, tá? Para você usar em outras peças, caso queira, tá? Para fazer detalhes, enfim, aproveitar as sobrinhas. Um cone desse é o suficiente. E essa peça aqui, com esse ponto, ele é muito versátil e muito prático também. Aqui eu trouxe a proposta de um trilho de mesa, mas a gente pode fazer muitas outras peças, como peseiras, capas de almofada, dá para fazer jogo americano também. Então, a medida dessa nossa peça aqui é 1,20 por 35 centímetros de largura. O tamanho ideal aí para um trilho de mesa. E agora que você já conheceu os materiais que nós vamos usar para a nossa aula de hoje, agora é a hora de tecermos essa peça juntos. Vamos lá? Para começarmos a nossa peça, nós vamos precisar aqui de um cordão de 52 correntes. Nós vamos trabalhar aqui a largura da nossa peça e em seguida a gente trabalha o comprimento. Então, se você quiser fazer maior, é só fazer mais correntes ali. Mas esse é um tamanho ideal ali de largura, visto que vai um bico depois. Então, fica um tamanho legal. 52 correntes, eu vou voltar na minha 7ª corrente. Então, aqui está na agulha não conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa daqui é a minha 7ª corrente. Então, volto a minha agulha lá, laço o meu fio e dentro dessa 7ª corrente eu vou trabalhar aqui um leque, ou seja, vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, aqui na mesma corrente. Olha só, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. 1 e 2. Olha só como fica o nosso leque. Então, feito o nosso primeiro leque, a gente laça o nosso fio, vamos pular 3 correntes de base, 1, 2, 3, vamos lá na 4ª e vamos repetir esse leque, ou seja, 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço, totalizando aqui outro leque, nosso segundo leque. Olha só, tá vendo? Laço o meu fio, vou pular 3 pontos de base novamente. 1, 2 e 3, vou lá no 4º e vou repetir aqui outro leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Olha só como vai ficando essa peça aqui. Laço o meu fio, pulo 1, 2, 3, vou lá no 4º e faço novamente outro bloquinho aqui, outro leque. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Eu vou trabalhar dessa forma até chegar ao final da minha carreira. Então, você vai notar que ele vai ficando aqui. Esse ponto inicial, que a gente voltou na nossa 7ª corrente, e vamos trabalhar leque até o final ali das nossas correntes. Finalizei aqui a minha carreira dos leques e você vai observar que você vai ter 11 motivos de leque, tá? Aqui, chegando no final, eu vou pular 3 correntes de base, vou lá na última e faço um ponto alto, ok? Olha só como ficou, certo?
Então, agora nós vamos passar para a nossa próxima carreira. Faço uma corrente, viro a minha peça. Em cima desse primeiro ponto alto que eu tenho aqui, no caso, esse último que eu fiz, vou trabalhar um ponto baixo. 2 correntes e um ponto alto aqui, onde eu tenho essa uma corrente, aqui dentro do meu leque. Um ponto alto. 2 correntes, aqui nesse intervalo, um ponto baixo, no intervalo entre um leque e outro. Olha só, não precisa pegar dentro de nenhum ponto, a gente pode pegar bem no meio mesmo. 2 correntes, laço meu fio, ponto alto aqui no meio do leque. 2 correntes, ponto baixo aqui na divisão entre um leque e outro. 2 correntes, ponto alto dentro do leque. Olha só como é que vai ficando. Nesse primeiro momento, a gente não consegue ver muito bem o ponto, né? Mas, a partir da próxima carreira, a gente vai conseguir ver como ele fica, tá? Então, o nosso ponto, ele é composto por essas 2 carreiras que a gente está fazendo. A carreira de leque e essa carreira de ponto alto, 2 correntes e ponto baixo. Olha só como é que vai ficando. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até chegarmos ao final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, então, você vai observar como ficam os pontos. Agora, para finalizar, fiz o meu último ponto alto ali e não precisa entrar na correntinha para fechar. Posso entrar nesse espaço maior aqui e finalizo a minha carreira com ponto baixo, certo? Feito isso, agora nós vamos repetir a nossa primeira carreira. 3 correntes para subir, olha só. Então, fiz aqui as minhas 3 correntes para subir. Laço meu fio e em cima deste ponto alto que eu fiz aqui, eu vou trabalhar outro leque. Então, trabalho 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo espaço. Olha só como ele fica, tá vendo? Laço meu fio, vou lá em cima do meu próximo ponto alto, que é o que eu fiz em cima do leque aqui. Pegando as 2 alças, a gente trabalha de novo outro leque. Vamos trabalhar outro leque, exatamente igual que a gente fez na primeira carreira e o leque que a gente fez anteriormente. Então, aqui a gente já tem nosso segundo leque, olha só, tá vendo? Laço meu fio, vou para o meu próximo ponto alto, em cima dele, e faço outro leque. Ou seja, 2 pontos altos, uma corrente, e mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço que a gente tem aqui. Olha só. Então, a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira dessa forma, fazendo os leques, repetindo aqui essa nossa primeira carreira, porque o nosso ponto ele é composto por essas 2, exatamente. Então, quando a gente termina uma, a gente repete a outra e assim sucessivamente. Vou dar a continuidade aqui e já volto para mostrar. Trabalhei aqui a minha carreira toda de leques, chegando ao final, laço o meu fio, fiz o meu último leque. Vou trabalhar um ponto alto em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez. Olha só. Agora, nós vamos repetir a carreira de baixo. Uma corrente, vira a peça, ponto baixo no primeiro ponto, 2 correntes, ponto alto dentro do leque, 2 correntes, ponto baixo aqui no meio do leque, 2 correntes, ponto alto no meio do leque, 2 correntes, ponto baixo, e assim eu vou trabalhando até completar toda a minha carreira. Exatamente o que a gente fez aqui, a gente vai fazer nessa carreira, e depois nós voltamos repetindo o nosso leque. Então, o nosso ponto ele é composto
exatamente por essas duas carreiras aqui. Eu vou dar continuidade na minha peça e eu já volto para mostrar quantas carreiras nós vamos trabalhar nessa nossa peça para depois fazermos o acabamento. Trabalhei aqui por toda a minha peça, então a quantidade de carreiras que eu trabalhei foram 79 carreiras, tá? Se você quiser fazer maior, aí você precisa considerar também uma maior quantidade de fio para você usar, ok? Então, trabalhei aqui as minhas 79 carreiras e olha só que legal que fica esse ponto. Ele dá um efeito muito bacana na peça e super simples. Nosso lado direito será o lado que a gente tem aqui os nossos leques. Para o lado direito. Se a gente deixar do lado avesso, não vai ficar tão bonito. Então, esse é o nosso lado direito. Feito as 79 carreiras, eu preciso fazer o acabamento final como eu tenho aqui do início, certo? Então, vamos lá. Para fazer esse acabamento final, aqui finalizei a carreira, certo? Com ponto alto, leque e ponto alto. Faço uma corrente, viro a minha peça e vou trabalhar nesse primeiro ponto aqui, que eu tenho um ponto baixo, tá? 1, 2, 3 correntes, ponto baixo aqui no meu próximo ponto, no caso, dentro do leque, certo? 1, 2, 3 correntes, vou lá dentro do meu outro leque e prendo com ponto baixo. Olha só. Aí, trabalho novamente mais 3 correntes, ponto baixo lá dentro do leque. Olha só. 3 correntes novamente, ponto baixo dentro do leque. Nós estamos fazendo aqui essa parte exatamente como a gente tem aqui do nosso início, que é pra gente poder fazer o acabamento da nossa peça. Então, a gente segue trabalhando 3 correntes, ponto baixo lá dentro do leque, que é o intervalo que a gente tinha da nossa peça, né? Então, a gente precisa trabalhar para poder igualar, deixar ela igual aqui, tá? Se a gente colocar mais correntes, pode ser que a nossa peça abra, então, o ideal é fazer a mesma quantidade que a gente fez lá no início, tá? 3 correntes, vou soltar aqui um pouquinho mais de fio para eu poder trabalhar essa nossa peça aqui. Então, vamos lá. 3 correntes, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no outro leque, 3 correntes, ponto baixo no meu leque, e assim eu sigo trabalhando até chegar ao final da carreira. Aí, você vai notar que você tem ali a sua peça perfeita. Uma dica legal para você, se você notar que as suas correntes estão ficando muito soltas, aliás, muito presas, que chega a repuxar a sua peça, o que você pode fazer? Faz o seu primeiro ponto baixo, faz as 3 correntes mais soltinhas, ou seja, um pouquinho mais larga ali na sua peça, que aí você consegue ter o efeito que não repuxa, olha só. Deixa ela um pouquinho mais larga, mais frouxa aqui, né? E aí, você tem ali o resultado que não interfere ali na estética do final da sua peça. Porque, às vezes, se você aperta muito as suas correntes, aqui eu estou fazendo exatamente o que eu te mostrei anteriormente, tá? É a mesma coisa. Eu só voltei aqui para te mostrar, caso você tenha essa dificuldade e notar que as suas correntes estão repuxando a sua peça, aí você deixa elas um pouquinho mais soltas, né, mais frouxas, para que não repuxe a peça. E aí, você tenha a parte inicial e a parte final exatamente iguais, tá? Então, aqui eu já tô quase chegando no final, vou terminar essa carreirinha aqui, lembrando que a gente tá do lado avesso, certo?
Então, se a gente tá do nosso lado avesso, daqui a pouquinho a gente vai ter que virar a nossa peça para poder trabalhar os nossos pontos ali do acabamento final, tá? Então, aqui eu tô deixando bem soltinho mesmo, olha só, tá vendo? Se você deixar elas mais apertadas, pode ser que repuxe o seu trabalho. Então, esse que a gente tá fazendo aqui é exatamente o que a gente tem aqui no nosso começo, essas alças aqui, para poder receber essa carreira de base, para poder receber ali o nosso bico de acabamento. Então, as 3 correntes no final e ponto baixo para finalizar a carreira, certo? Vou fazer aqui uma corrente só para travar o nosso fio. E aqui, a gente vira a nossa peça para o nosso lado direito. Olha só, fica bem retinho aqui a nossa peça, tá? Olha só, vou te mostrar o início. Tá vendo? Aqui você consegue ver melhor, olha só. Aí, você consegue ter um resultado igual fazendo essas correntes um pouquinho mais largas. Caso você tivesse feito mais apertadinha, poderia essa parte ficar menor do que essa, mas o ideal é que as duas fiquem aqui do mesmo tamanho, tanto início quanto final. Então, viramos a nossa peça aqui, agora vamos começar a trabalhar. Estamos aqui do nosso lado avesso, né? A gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta, que é para poder receber as nossas franjas, tá? Então, aqui nesse primeiro ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo, certo? Fiz um ponto baixo, agora venho aqui nessa alça de correntes e vou trabalhar 2 pontos baixos, olha só, tá vendo? Então, aqui eu tenho um total de 3 pontos baixos, um em cima, 2 na alça, vou lá em cima do primeiro ponto baixo, que eu tenho aqui, e faço outro ponto baixo, certo? Olha só como fica. Volto a trabalhar aqui 2, 3 pontos baixos, olha só. E um ponto baixo em cima do ponto baixo. Olha como fica. 3 pontos baixos aqui nessa alça de 3 correntes. Olha só como vai ficando retinha a nossa peça. E um ponto baixo em cima do ponto baixo ali. Olha como fica a nossa peça. Então, é assim que a sua deve ficar. Na próxima alça aqui, de 3 correntes, eu trabalho novamente 3 pontos baixos. E aqui em cima do ponto baixo, outro ponto baixo. Olha só como vai ficando a nossa peça, tá? Vou trabalhar dessa forma até chegar nesse outro canto aqui. Quando eu tiver aqui, eu volto para mostrar. Cheguei aqui no final, olha só como fica bonita a nossa peça, essa carreira de acabamento, tá vendo? Então, aqui no final, a gente vai trabalhar exatamente como nós trabalhamos aqui. 2 pontos baixos na alça e um ponto baixo em cima do ponto alto. Então, vamos lá. Estamos aqui na nossa última alça de 3 correntes. Então, trabalho 2 pontos baixos. Em cima do ponto baixo aqui, eu trabalho um ponto baixo. 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar nessa lateral aqui da minha peça, no comprimento, certo? Então, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais de fio, pra poder ficar mais fácil da gente fazer a nossa peça, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui nesse comprimento todo aqui da nossa peça, até chegar nessa outra parte aqui, que a gente tem aqui o nosso comprimento. Então, aqui a gente vai trabalhamos os 2 pontos baixos e um ponto baixo em cima do ponto baixo ali. 2 correntes e um ponto baixo nesse mesmo ponto, ok? Pra gente formar aqui o nosso cantinho. Olha só, tá vendo? Então, agora, a gente vai trabalhar nessa lateral aqui. Então, trabalho aqui 2 pontos baixos, certo? Olha só, aqui ficou o nosso cantinho, então, fica bem bonito. E aí, aqui, 2 pontos baixos, faço mais 1,
3 pontos baixos, certo? Um ponto baixo em cima ali da nossa carreira de pontos baixos. E aqui novamente, mais 3 pontos baixos. Se você notar que, por exemplo, tá ficando muitos pontos aqui, muitos pontos na peça, o que você faz? Fez ali o seu ponto, aqui do cantinho, faz o ponto baixo, mas deixa ele um pouquinho mais solto. E aí, você consegue colocar 2 pontos baixos ali. Um ponto baixo na carreira de ponto baixo, 2 pontos baixos na próxima. Isso você vai fazer se você sentir que o seu ponto tá ficando muito junto, certo? Senão, você pode permanecer com os mesmos 3 pontos. Aqui, para mim, no meu ponto aqui, eu vou colocar 2 e 1 em cima da carreira de ponto baixo. 2 na carreira de ponto alto e 1 em cima da carreira de ponto baixo. Então, aqui, a gente segue trabalhando dessa forma, olha só. Vou deixar os meus pontos um pouquinho mais larguinhos aqui, ó. 2 pontos baixos e 1 em cima da carreira de ponto baixo. 2 pontos baixos aqui na minha carreira de ponto alto. E 1 ponto baixo na carreira de pontos baixos. Olha só como tá ficando. Para mim, está funcionando 2 pontos, então, você vê aí o que vai funcionar para você, certo? Vou dar continuidade aqui na minha peça até chegar aqui onde eu tenho a minha outra lateral, certo? Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar por todo o comprimento aqui da sua peça dessa forma aqui, ou colocando os 3 pontos como preferir. Voltei aqui, então, trabalhei por todo aqui o comprimento da minha peça, fazendo os meus pontos baixos, certo? Cheguei aqui no meu último bloquinho. Então, vou trabalhar 2 pontos baixos aqui nessa carreira que eu fiz ponto alto. Dentro dessa correntinha aqui do último ponto, eu trabalho um ponto baixo, 2 correntes. Agora, vou trabalhar aqui na largura da minha peça, exatamente como a gente fez do outro lado. Um ponto baixo nesse primeiro pontinho. Dentro dessa alça que eu tenho aqui de correntes, eu aproveito para esconder esse fio aqui, vou trabalhar os pontos. Então, aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos baixos, olha só. Em cima aqui desse ponto baixo, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Aqui nessa alça, eu vou trabalhar aqui 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. Em cima desse meu ponto, onde eu tenho leque, outro ponto baixo. Ponto baixo de novo, lá naquela minha alça lá de intervalo. Então, são 3 pontos baixos aqui. Observe que eu já tô escondendo esse fio aqui, exatamente para facilitar depois na hora dos arremates. Olha só, então, esse lado aqui vai ficar exatamente igual a esse daqui, tá? A gente vai trabalhar, ali eu já te ensinei a fazer 2 cantinhos da sua peça, então, você vai trabalhar dessa forma. Quando chegar aqui, você repete a mesma coisa e aqui nesse outro comprimento, a gente vai trabalhar pontos baixos também, exatamente como a gente fez desse outro lado. Então, exatamente igual. Eu fiz aqui com você o lado da largura, fiz um lado do comprimento, então, a gente vai repetir esse processo. Quando eu estiver chegando aqui no final, tiver dado a volta no meu trabalho todo, para finalizar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por todo o final ali, por toda a extensão da minha peça, né? E aí, vou finalizar aqui a minha carreira, fazendo um ponto baixo aqui neste primeiro ponto, 2 correntes e um baixíssimo aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz para finalizar essa carreira. Aí, então, eu vou cortar o meu fio para poder fazer
ali o acabamento. Então, coloco a minha agulha do lado avesso no mesmo ponto em que eu finalizei, jogo esse fio lá pra trás, olha que perfeito que fica. E agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, vou esconder esse fio e já volto para te mostrar como é que a gente vai fazer ali o acabamento final da peça. Finalizei, então, aqui o acabamento da minha peça e agora eu quero te mostrar como está o outro lado, a outra parte da nossa peça. Olha só. Aqui eu já fiz algumas franjas, mas eu ainda não cortei. Então, como a gente vai precisar fazer dos dois lados, eu fiz aqui de um lado, depois eu vou cortar elas ali do mesmo tamanho, tá? Então, aqui eu fiz algumas e desse outro lado eu vou fazer com você para você ver como se faz aqui. É bem simples de fazer, tá? Vou deixar a minha peça aqui e aí eu vou cortar fios, né? Cortar aqui o mesmo fio que a gente tá trabalhando, mais ou menos aqui o tamanho deles de uns 30 centímetros, tá? Eu cortei aqui, tem 3 fios, então eu vou pegar a minha agulha, vou colocar ali no meu primeiro ponto, tá? Ali na alcinha de 2 correntes e vou puxar ele pra cá, assim, ó, trazendo pra dentro e puxando pra ficar certinho. Isso se você quiser que fique aqui com essa alcinha pra cima. Caso você queira que fique com aquele nozinho pra baixo, aí você faz do contrário, olha só. Você faz do contrário ele, tá? Ao invés de colocar por baixo, você coloca por cima aqui do lado direito, tá? E aí, é só puxar aqui pra dentro, olha só. Aí, aquele nozinho fica pra baixo e pra cima fica esse nozinho aqui. Fica a seu critério a forma que você vai fazer, certo? Então, você vai cortar os seus fios, aí pego aqui mais 3, tá? E aí, faço o mesmo processo, vou pular uns 3 pontos de base, mais ou menos. Vou lá no quarto e passo esse meu fio aqui pra dentro e repito o mesmo processo de passar aqui pra fazer o nosso tassel. Olha só, fazer as nossas franjas, tá? Aí, novamente, pulo 3 pontos de base, vou lá no quarto, coloco a agulha aqui, você vai observar que eu tô usando uma agulha um pouquinho maior da que eu tava usando, que é justamente para facilitar esse processo aqui de passar os fios e a gente conseguir fazer aqui esse nozinho, tá? Olha só como é que vai ficando. Então, eu vou trabalhar aqui todos eles, fazer todos eles aqui, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar. E esse foi o resultado da nossa peça, ela ficou com 1,20 por 35 centímetros. Um ponto muito versátil, muito fácil e também muito gostoso de ser feito, que pode ser feito em muitas outras peças. E essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!